Olá pessoal, aulas de matemática com o professor Joaquim. Se liga aí gente, hoje nós vamos falar de estudo das funções. Bom moçada, nós vamos tomar aqui a definição matemática que vocês vão encontrar de livros, em vários livros ou até revistas na internet. E essa é uma definição que vários autores concordam, que função nada mais é que uma correspondência entre os elementos de dois conjuntos não vazios, A e B, de tal forma que todo elemento de A esteja associado ao único elemento de B, beleza? Bom gente, então vamos lá. Eu preciso inicialmente de dois conjuntos, tá aqui os dois conjuntos, olha só. Vamos dar nome a esses conjuntos, eu vou falar que esse aqui é um conjunto A e esse aqui é um conjunto B. Também foi dito na definição que esses conjuntos não podem ser vazios. Ora gente, se não pode ser vazio, então eu vou colocar aqui alguns elementos no conjunto A. Então eu coloquei aqui os elementos A, B, C e D. Já no conjunto B, eu vou também colocar alguns elementos. Colocarei os elementos 1, 2, 3 e 4. Mas ele disse que tem que ter uma correspondência aqui, ó, de tal forma que todo elemento de um conjunto A tem que estar associado a um elemento, a um único elemento do conjunto B. Então eu vou ligar o A, por exemplo, com o elemento 1, o B com o elemento 2, o C eu vou ligar também com o elemento 2 e o D eu vou ligar aqui com o elemento 3. Pronto, gente. Isso aqui é uma função. Notem que foram atendidas todas as exigências. Eu preciso de dois conjuntos, esses conjuntos não podem ser vazios e todo elemento do conjunto A tem que estar ligado a um único elemento do conjunto B. Ora, se isso aqui é uma função, então nós já sabemos que é função, então toda função precisa ter o quê? Ela precisa ter o seu domínio. O domínio, gente, é de onde estão saindo as flechinhas aqui. Ó. Vocês estão vendo que as flechinhas estão saindo aqui do conjunto A. Então o domínio é o próprio conjunto A, nesse caso, formado pelos elementos A, B, C e D. Então está aqui o nosso domínio. Mas nós temos também o contradomínio, que é onde estão chegando as flechinhas. As flechinhas estão chegando no conjunto B, certo? Então o nosso contradomínio aqui vai ser formado pelos elementos do conjunto B. 1, 2, 3 e 4. Agora nós temos ainda a imagem. A imagem é somente aqueles elementos que receberam as flechinhas. Então o 1 recebeu flechinha, ele é a imagem de A. O 2 recebeu flechinha, ele é a imagem de B e é também imagem de C. O 3 é a imagem de D. Então a imagem aqui vai ser formada somente pelos elementos 1, 2 e 3. Repare, o elemento 4 não é imagem de ninguém, tá bom? Então aqui ó, não foi ligado a nada, então ele não é imagem, beleza? Então nós já temos a definição do que é uma função. Aqui está um exemplo. Então nós vamos ver mais um exemplo agora. Vamos tomar aqui dois conjuntos, A e B. E aí, as exigências 1 e 2 foram cumpridas. Quais são? Eu preciso de dois conjuntos, está aqui os dois conjuntos, não vazios. Mas ainda preciso da terceira exigência, qual que é? Todo elemento do conjunto A tem que estar associado a um único elemento do conjunto B. Vamos ver aqui. Vou ligar o A com 1, agora eu vou ligar aqui o C com 2, vou ligar o D com 3. Mas olha pessoal, será que isso aqui é função, gente? Não, isso não é função. E por que não é função, gente? Vocês estão observando que o elemento B ficou sem ligar. Ele está dizendo que todo elemento de A, todo elemento daqui, ó, tem que estar ligado a algum de lá. Se ficar um elemento sem ligar, não é função. Então nós estamos observando que o elemento B, ele não foi ligado a ninguém. Logo, isso aqui não é função. Se não é função, eu não preciso ficar colocando domínio contra domínio e imagem, até porque ele não tem como fazer isso, já que ele não é função. Vamos tomar mais um exemplo. Novamente, dois conjuntos. As duas primeiras exigências foram cumpridas. Repare bem, eu tenho o conjunto A e o conjunto B, dois conjuntos. São conjuntos não vazios. Vamos fazer algumas ligações aqui, vamos fazer algumas correspondências. Eu vou ligar aqui o A com 1, vou ligar também o A aqui com 2, vou ligar agora o B com o 2, o C eu vou ligar com o 3 e o D eu vou estar ligando aqui com o 4. Será que isso aqui é função? Bom, de acordo com a definição, eu preciso que tenha dois conjuntos, eu tenho, não vazios, realmente não são vazios, e todo elemento de A está ligado, todo elemento aqui está ligado, está. Mas há um único elemento de B. Repare, isso aqui, esse A está ligado ao 1 e ao 2, então isso aqui não é função. Por que não é função? Porque eu tenho um elemento ligado a mais de um. Eu não posso ter um elemento associado, todos os elementos devem estar associados a um único elemento, eu não posso ter um elemento associado a mais de um. Então isso aqui não é função por essa razão. Repare, o elemento A está ligado tanto ao 1 quanto ao 2. Pronto, gente. Então nós já sabemos o que é uma função de acordo com a definição, sabemos avaliar isso aí de acordo com os anagramas. Mas isso a gente pode também analisar dentro do plano cartesiano.
Lembrando sempre que no plano cartesiano, o eixo do x, quer dizer, aquele que está na horizontal, ou o eixo das abscissas, ele representa para a gente o domínio da função, tá? Já o y, que é o eixo das ordenadas, esse que está em pé, ele vai representar para a gente as imagens, tá bom? Então, olha bem, o domínio é o x, a imagem é o y. Vou tomar uma curva aqui. Eu quero saber se essa curva representa ou não representa uma função. Basta fazer o seguinte, eu preciso tomar os elementos do domínio e verificar se tem imagem. Olha só, se eu considerar o elemento x1 aqui, ele vai ter essa imagem. Mas se eu considerar um outro elemento x2, ele também vai ter uma imagem. Quer dizer, dentro desse intervalo, e o meu intervalo aqui é essa curva aqui toda em azul, dentro desse intervalo, qualquer elemento que eu considerar aqui sobre o eixo x, ele vai ter uma imagem correspondente. Então isso aqui é função. Vou tomar mais um exemplo, tomando novamente o plano cartesiano, e eu vou colocar agora esta curva. Vamos lá, se eu considerar esse elemento x1, repare, ele vai ter uma imagem dele. Se eu considerar um outro elemento x2, ele também vai ter a imagem correspondente. Mas se eu considerar agora esse elemento x3 aqui, ó, esse elemento não tem imagem. Se eu tiver elemento do domínio que não tem imagem, então não é função. Repare que isso aqui, ó, eu tenho elemento do domínio que não tem imagem. Então isso aqui não é função, beleza? Vamos tomar mais um exemplo. Dessa vez eu vou colocar esta curva. Vamos verificar. Se eu tomar um elemento aqui do domínio, eu tenho uma imagem dele. Se eu tomar um outro elemento aqui, eu tenho uma outra imagem. Mas se eu tomar um elemento aqui, por exemplo, olha só, esse elemento x3, ele vai ter essa imagem, que é um f desse x3, ele vai ter essa outra imagem, que continua sendo um f desse x3, e uma outra imagem que vai ser um f desse x3. Quer dizer, um mesmo elemento com várias imagens. Se eu tenho um elemento com mais de uma imagem, também não é função. Então isso aqui não é função porque eu tenho um elemento com mais de uma imagem, beleza? Bom, gente, então nós já vimos como é que faz uma representação, uma análise de uma função através do diagrama e agora através dos gráficos, né, do plano cartesiano. Mas olha só, nem sempre é tão simples reconhecer graficamente se é ou não função. Então vamos ver aqui. Novamente eu tracei, eu já sei que esse primeiro caso é função. Eu sei que esse aqui não é função porque tem elemento que não tem imagem. Eu sei que esse aqui não é função porque eu tenho um elemento aqui com mais de uma imagem. Então nós já sabemos, eu representei novamente aqui. Mas tem um macete que os professores ensinam, é bem prático na hora de algum concurso que a gente for fazer. Como é que a gente pode averiguar se é ou não função um gráfico sem precisar ter esse trabalho todo? Basta fazer o seguinte, pessoal. Você vem aqui, está dado aqui o desenho, e eu quero saber se isso aqui representa ou não função. Eu vou traçar um feixe de retas paralelas. Então, tracei aqui um feixe de retas paralelas. Se todas essas retas, se elas cortarem sua curva em um e somente um ponto, então é função. Notem que nesse caso aqui, essas retas paralelas ao eixo do y que nós traçamos, elas estão cortando a curva somente em um ponto. Se isso ocorrer, então é função. Basta traçar retas paralelas ao eixo do y. Se essas retas cortarem em um e somente um ponto, é função. Veja que não acontece nesse segundo caso. Tracei retas paralelas, mas notem que esta reta aqui em vermelho, ela não encontrou imagem. Significa que eu tenho um elemento aqui do domínio que não possui imagem lá no eixo y, perfeito? Então isso aqui não é função. E esse último, olha só, tracei aqui as retas paralelas. Mas notem que esse aqui em vermelho, ele cortou a curva em 1, 2, 3 pontos. Significa que eu tenho um elemento do domínio que possui 1, 2, 3 imagens, o que não pode, beleza? Então qual que é o macete, gente? Tracem retas paralelas ao eixo do y. Se essas retas cortarem a sua curva em somente um ponto, é função. Se em algum momento não cortar, não é função. Ou se em algum momento cortar em mais de um, também não é função. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Bacana? Então nós já compreendemos a definição de função. Então agora nós vamos ver um probleminha aqui. Ó. Olha só, uma lata de refrigerante custa R$3. O que nós queremos saber? Nós queremos a função preço em função da quantidade comprada. Gente, é tranquilo. Olha só, nós vamos montar aqui uma tabela. Essa tabela vai ter a quantidade que eu comprar e aqui o preço que eu vou pagar pela quantidade comprada. Ora, se eu comprar somente uma lata, eu vou pagar quanto? Evidentemente, eu vou pagar R$3. Mas se eu comprar 2 latas, eu vou pagar R$6. Se eu comprar 3 latas, eu vou pagar R$9.
e por aí vai, né? Continua isso infinitamente. Significa que se eu comprar uma quantidade X qualquer, eu vou pagar aqui 3x. O preço que eu vou pagar vai ser 3 vezes a quantidade comprada, beleza? Isso foi representado aqui através de tabela, mas nós podemos representar também através de diagrama. Olha só aqui através de diagrama, a quantidade comprada, que é meu primeiro conjunto. Aqui o segundo conjunto é o conjunto preço. Então veja, estamos atendendo às condições. Eu preciso ter 2 conjuntos, eu tenho os 2 conjuntos, beleza? Mas esses conjuntos não podem ser vazios, então aqui na quantidade comprada eu vou colocar aqui a quantidade que eu quiser. Então 1, 2, 3, infinito, beleza? E o preço? O preço vai ser esses valores aqui, ó. Então olha bem, se eu comprar uma lata eu vou pagar 3, se eu comprar 2 latas eu vou pagar 6, se eu comprar 3 eu vou pagar 9, e se eu comprar X eu vou pagar 3x, beleza? Então olha só, atendeu as 3 exigências. Quais são elas? 2 conjuntos, não vazios, e todo elemento do primeiro conjunto está ligado a algum elemento do segundo conjunto. Mas eu também posso representar isso aqui graficamente. Como é que seria graficamente? No eixo X eu coloquei a quantidade comprada. No eixo Y, que é a imagem, eu coloquei o preço a ser pago. Por exemplo, se eu comprar uma lata, eu vou pagar R$3. E se eu comprar 2 latas, eu vou pagar R$6. Se eu comprar 3, eu vou pagar 9. Se eu comprar X, eu vou pagar 3x. Portanto, o preço a pagar, ele está em função da quantidade comprada. Então, nós podemos colocar um modelo matemático, uma fórmula matemática que vai expressar essa relação. Ou seja, o preço em função da quantidade X de latas compradas vai ser 3 vezes essa quantidade. Beleza? Preço P de X é igual a 3 vezes X. Repare bem, eu não posso aqui unir esses pontos, minha gente. Por que eu não posso unir esses pontos? Não podemos unir os pontos aqui porque nós temos a questão do domínio, gente. Olha só, o domínio nosso, esse X pode ser qualquer número, mas desde que seja número natural. Você não consegue comprar aqui uma lata e meia de refrigerante, você não consegue comprar 1,7 latas de refrigerante, você não consegue comprar 2,8 latas de refrigerante, você só vai poder comprar a quantidade inteira. E esse valor inteiro só pode ser valor positivo. Eu até posso comprar 0 também e não vou pagar nada por isso, beleza? Agora vamos tomar esse outro problema. Nesse problema agora é o seguinte, 1 litro de gasolina custa R$5. Eu já sei que 1 litro de gasolina, gente, custa R$5, né? Caro por sinal. Agora, eu quero escrever a função preço em função da quantidade comprada, tá bom? Da mesma forma, olha só, vou montar uma tabelinha, quantidade comprada e aqui o preço. Se eu comprar 1 litro, eu vou pagar R$5. Se eu comprar 2 litros, eu vou pagar R$10. E se eu comprar 3 litros, R$15. E por aí vai. Se eu comprar X litros, eu pagarei 5 vezes X. Bacana? Isso também, gente, a gente pode colocar usando o diagrama. Olha só os 2 conjuntos. O conjunto A e o conjunto B. O conjunto A é a quantidade comprada. O conjunto B é o preço. Na quantidade comprada, nós vamos colocar qual foi a quantidade. Então, é 1, 2, 3, etc. E aqui o preço. Aqui vai ser de 5, 10, 15, etc. Para 1 litro, eu vou pagar 5. Para 2 litros, eu vou pagar 10. Para 3 litros, eu vou pagar 15. Para X litros, eu vou pagar 5. Para X litros, eu vou pagar 5 vezes X. Isso também a gente pode colocar no gráfico. Onde? No eixo do X, eu coloquei aqui o quê? A quantidade comprada. E no eixo do Y, eu coloquei o preço a ser pago. Quer dizer, para 1 litro, eu vou pagar 5. Para 2 litros, eu vou pagar 10. Para 3 litros, nós vamos pagar quanto? 15. E para X litros, nós vamos pagar 5x. Então, gente, qual será o nosso modelo matemático para essa situação aqui? Ó? O preço a pagar em função de X litros vai ser 5 vezes X. Beleza? Então, ó, a fórmula, o modelo matemático para essa situação vai ser P de X igual 5x. Bacana? Show de bola? Agora, repare bem, nesse caso eu consigo comprar 1,3 litros, 2,75 litros. Se isso ocorre, para cada elemento aqui entre 1 e 2, eu vou ter uma imagem correspondente. Logo, eu vou unir vários pontinhos aqui, infinitos pontos, e eu tenho, portanto, uma reta aqui, ó, para essa situação. Beleza? Nesse caso, meu domínio vai ser um X qualquer daqui dessa quantidade comprada, de tal forma que ele seja o quê? Um número real. Mas só que ele não pode ser negativo, porque para cá não faz sentido a gente comprar valor negativo de combustível. Eu não posso comprar menos 3 litros. Eu vou comprar 5 litros, 10 litros, 20 litros, etc.
Então, para cá não serve para gente. Por isso é que tem esse sinalzinho, essa cruzinha aqui em cima, indica que são apenas os valores positivos, ou seja, daqui para frente. Bacana? Show de bola? Então é isso aí. Nós entendemos como é que se modela uma função matemática. Então nós modelamos a primeira, a anterior, e o que a anterior mostrava para a gente? Mostrava sobre lata de refrigerante e aqui litro de gasolina. Bacana? Agora nós vamos ver a questão do domínio e imagem da função. Então vamos considerar aquele primeiro probleminha. Uma lata de refrigerante ele custa R$3. Nós queremos aqui encontrar o domínio e imagem da função descrita nessa situação. A situação é lata de refrigerante que custa R$3. Para encontrar o domínio, primeiro nós vamos ver. Cada um de vocês se lembram que o quê? Um modelo matemático para essa situação era qual? P de x igual a 3 vezes x, certo? Essa é a fórmula para essa situação. É o modelo matemático. Ora, se eu considerar aqui para uma lata, o preço a pagar para uma lata vai ser o quê? 3 vezes uma lata. Então 3 vezes 1 vai dar 3. E se eu comprar duas latas? O preço a pagar para duas latas vai ser 3 vezes 2, que é igual a 6. Se eu comprar 3 latas, 3 vezes 3, que é igual a 9. E por aí vai, certo? Bom, pessoal, se eu tomar isso aqui, qualquer um desses aqui, por exemplo, essa primeira situação, onde fala que o preço em função de uma lata é 3 vezes 1, que é igual a 3, repare bem, esse elemento que está aqui dentro, essa uma lata, ela é o nosso domínio, conforme nós vimos agora há pouco lá nos diagramas. Então isso aqui representa o domínio. Já o resultado, onde a setinha vai chegar depois, isso aqui indica para a gente quem? Ele é a imagem. Então o 1 é o domínio e aqui é a nossa imagem, certo? Bom, pessoal, veja só, eu poderia continuar aqui calculando, por exemplo, P de menos 2, por exemplo. Matematicamente é possível fazer isso aqui, ó. Veja que vai ficar 3 vezes menos 2. E quanto que é 3 vezes menos 2? É menos 6. Veja que eu tenho esse elemento e eu vou ter uma resposta. Ou seja, em tese eu teria esse domínio e essa imagem. Contudo, gente, não faz sentido você comprar menos 2 latas e pagar menos 6. Então nós vamos escrever aqui que o nosso domínio tem que ser um número natural. Então 1, 2, 3, 4 tem que ser um número natural. E a imagem, evidentemente, olha só, 3, 6, 9 também será um número natural. Bacana? Vamos tomar agora um outro problema, gente. Veja bem, dessa vez nós vamos determinar o domínio das funções abaixo. Veja bem, no primeiro caso, nós vamos tomar aqui, ó, f de x é igual a 2x mais 5. Quer dizer, qual é o número que eu posso colocar no lugar do x que vai fazer com que que exista uma resposta, que exista uma imagem? Nesse caso, gente, o meu domínio pode ser qualquer número real. Nada impede a gente de colocar um número aqui que vai obter uma resposta. Mas veja nesse outro exemplo. Eu vou tomar aqui essa função, 2x mais 5 sobre 3x menos 6. Tá bom? Então, olha só. Existe alguma restrição aqui? Veja que se eu colocar aqui embaixo 0, gente, não existe divisão por 0, não é isso? Então, lembrem-se. Não existe divisão por 0. A gente costuma brincar. É o 11º mandamento. Não dividirás por 0. Bacana? Então isso aqui, ó. Não existe divisão por 0, minha gente. Se não existe divisão por 0, esse número que está no denominador, 3x menos 6, ele deve ser diferente de 0. 3x menos 6 diferente de 0, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar o 6 para lá. Eu vou ter 3x diferente de 6. E o x será então diferente de 6 dividido por 3, 2. Portanto, o domínio agora vai ficar da seguinte forma. O x pode ser qualquer número real, desde que não seja 2. Então a gente coloca x pertence a R tal que x vai ser diferente de 2. Então o nosso x pode ser qualquer número real, exceto 2. Porque se der 2, ó, 3 vezes 2, 6 menos 6 vai dar 0. Então isso aqui não pode dar 0 no denominador. Vamos ver um outro caso. Letra C agora. A nossa função agora, gente, é quem? É 2x mais 12, raiz quadrada de 2x mais 12. O que é que não pode acontecer aqui, minha gente? Aqui dentro não pode dar negativo, porque não existe raiz quadrada dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Então, vamos pegar essa expressão que está aqui, que é o 2x mais 12, ele tem que ser um número positivo, quer dizer, maior que 0. Mas ele também pode ser 0, porque a raiz de 0 existe, que é 0, certo? Então, 2x mais 12 vai ser maior ou igual a 0. Vou passar o 12 para o segundo membro, então 2x vai ser maior ou igual a menos 12. Passo 2 dividindo, x será maior ou igual a menos 6.
Beleza? Então, qual vai ser o nosso domínio, gente? O nosso domínio vai ser o seguinte: qualquer número real, desde que esse número seja maior ou pelo menos igual a menos 6. Porque se for menos 6, que é o menor possível, olha só, 2 vezes menos 6 vai dar menos 12. E menos 12 mais 12 vai dar 0. Raiz de 0 existe, ok? Mas veja agora nesse outro. É a mesma situação, só que agora eu tenho também a raiz embaixo. E embaixo eu já sei que não pode dar 0, certo? Embaixo, gente, não pode dar 0 nunca. 11º mandamento. Não dividirás por 0. Então nós vamos ter aqui essa raiz. E se é raiz, ela tem que ser o quê? Positiva, certo? Então dessa vez, o 2x mais 12 que está lá dentro, ele não terá o sinal de igual. Por que não vai ter o sinal de igual? Porque não pode dar 0 no denominador. Então ele vai ser apenas maior. Vou passar o 12 para o segundo membro. Então 2x vai ser maior que menos 12. O x será maior então que menos 6. Portanto, o nosso domínio vai ficar como? X pertence a R, tal que x deve ser maior que menos 6, só maior. Olha só, esse aqui ficou maior ou igual. Por que esse ficou maior ou igual? Porque ele estava em cima, ele estava no numerador. E esse aqui, por que não tem o igual? Porque ele está no denominador, e no denominador não pode dar 0. Beleza? Então é isso aí. Vamos agora ver uma questão 3. Dessa vez, o problema aqui é somente o cálculo de imagem. Veja só, se o f de x é 2x menos 1 sobre x mais 1, então nosso f de 1 é igual a, não existe, 2, meio ou 0. Bom, pessoal, se ele quer somente o cálculo de imagem, basta substituir no lugar do x aqui, eu vou escrever o valor de 1, o meu domínio. Eu escrevo o domínio 1 e vou obter a imagem. Então vamos ver lá. f de 2x de x é igual a 2x menos 1 sobre x mais 1. Essa é a função. Vamos substituir f de 1. Então, no lugar do x eu escrevo 1. Vai ser 2 vezes 1 menos 1 sobre 1 mais 1. f de 1 vai ser 2 vezes 1, 2, menos 1 sobre 1 mais 1, 2. Portanto, f de 1 é igual a meio. Bacana, gente? Meio lá, olha só. Meio é letra C de casa. Fácil, não foi, pessoal? Então, é isso aí, gente. Gostaram? Se gostaram, dê um like e compartilhe aí com os seus amigos. Um abraço, gente, e até a próxima. Tchau, pessoal!